Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso prático de automação de testes com Playwright. Eu sou o Williams, é bom ter vocês de volta aqui conosco. Esse é o quarto vídeo da nossa série, tá? E é de extrema importância que você siga a sequência dos nossos vídeos. Então, se você caiu aqui de paraquedas, né, estava pesquisando ali pelo YouTube e tal, aí caiu nesse vídeo, saiba que tem mais 3 vídeos antes disso, tá? Então, eu recomendo. Você pode até dar uma olhadinha aí e ver se você vai gostar do conteúdo, mas eu recomendo, se de fato você tiver o desejo de seguir no curso, você assistir os últimos 3 vídeos que são também bem importantes, né? Onde a gente fala ali sobre a nossa metodologia, sobre o conteúdo de forma geral que nós vamos apresentar no nosso curso. Também falamos sobre já o módulo 0, né? Que é um módulo de introdução aos testes de software de forma focando obviamente nos testes de automação, que é o foco do nosso curso, e também no vídeo anterior a esse, a gente fala sobre as ferramentas e mostra como instalar essas ferramentas que a gente vai usar no dia a dia. Então é muito importante que você siga a sequência se você quiser de fato nos acompanhar nessa jornada, ok? Então no vídeo de hoje a gente vai já começar colocando a mão na massa para valer, né? Então a gente vai ver o nosso projeto tomando forma de fato, né? Então é o módulo 1, esse é o primeiro módulo. Muito provável, acredito que vai ser um vídeo curto, a gente vai conseguir encerrar o módulo nesse vídeo mesmo. E onde nosso objetivo hoje é de fato o uso do terminal e a instalação do Playwright, ok? E vamos seguindo aqui, sem mais delongas. Então, o que, é que, vai ser o que a gente vai ver nesse módulo? Então, o objetivo é ensinar o uso do terminal para configurar e rodar testes automatizados, ok? Então, a gente já vai, nesse vídeo, a gente já vai rodar, já vai ter teste já rodando já. Então, os tópicos do nosso módulo são comandos básicos do terminal, tá? Então, ali, comandos de navegação, comandos de criar pasta e tal. Se você já sabe isso, só segue assistindo aí, você não precisa fazer nada. Obviamente, segue o passo a passo, as pastas que a gente vai criar, que é importante que você siga a mesma estrutura que a gente vai usar para evitar qualquer tipo de problema, ok? Também o uso do Node e o NPM, a gente vai usar isso para fazer a instalação do Playwright, que é o próximo tópico, e também a execução do primeiro teste, que é o teste de exemplo que já vem ali na instalação do Playwright. A gente também vai ver um pouquinho sobre os comandos básicos do Playwright. Obviamente, quando se trata de comandos básicos, essas coisas que a gente essas questões mais básicas de comandos e tal, não dá para, apesar que a gente aborde aqui, a gente só aprende de fato no dia a dia, aplicando e praticando, né? Então, é mais de fato para dar um abranger, falar de forma geral, e aí no dia a dia vocês vão aplicando aí com vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, então a gente começa de fato falando sobre a introdução ao terminal, né? Ou a linha de comando ali, né? E aí a gente vai seguir uma sequência de comandos, que são os comandos que eu vou explicar sobre cada um deles, como vocês estão vendo aí na tela, mas a gente já vai fazendo isso ali no terminal mesmo, beleza? Então a gente tem um primeiro comando, esse comando se chama o mkdir, né? E normalmente ele vem acompanhado normalmente não, ele precisa vir acompanhado de alguma outra palavra ou nome, né? O que é que esse comando faz? Ele cria um diretório, ou seja, ele cria uma pasta para a gente ali. E aí, vindo aqui para o terminal, tá? Estou usando o terminal do Apple, a gente fala sobre isso nas ferramentas, onde você vai colocar a pasta do projeto, você vai escolher aí onde você prefere colocar, tá? No seu computador, não tem uma regra nem nada do tipo. Eu estou aqui nessa pasta estudos, que é a que eu uso, obviamente, de estudos. Então tem algumas pastas já aqui, né? E se a gente, usando esse comando, mkdir, a gente consegue criar uma pasta. Então, por exemplo, lembra o que a gente viu aqui? Ele sempre vai vir acompanhado de mkdir mais alguma palavra, algum nome para a gente conseguir criar as pastas, ok? Então, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. mkdir pasta. Eu posso fazer assim, e se eu mostrar para vocês, ele vai estar aqui, tá vendo? A pasta que eu criei. E aí eu posso, por exemplo, mkdir pasta, e posso usar essa estrutura também aqui. Posso colocar um traço, posso usar maiúsculo. Não tem muito uma regra de escrita de pasta não, tá? Eu gosto de usar sempre palavras separadas pelo traço. Ok? Como vocês podem ver aqui,
essa daqui está inclusive em maiúsculo e tal. Então, como vocês podem ver, isso aqui está dessa forma, mas foi do exemplo que eu peguei, então não segui. Mas o meu padrão normalmente é esse: a palavra, mais o traço, ou seguido de outra palavra se tiver alguma. Ok? Então, mkd, esse comando é usado para a gente criar pastas ou criar diretórios, ok? O próximo comando é o ls, tá? O que esse comando faz? Ele lista os arquivos e pastas do diretório. Acho que vocês até viram aqui quando eu fiz isso. Por exemplo, eu estou na pasta estudos, eu estou no diretório estudos, e eu quero ver quais pastas tem dentro, ou arquivos também, quais pastas e arquivos tem dentro dessa pasta estudos. Então é só o ls, ele vai listar todos esses arquivos, okay? Todas essas pastas. Se tivesse um arquivo também aqui, ele ia mostrar. Ok? ls lista os arquivos. Show? Então, o próximo seria CD. Normalmente, o que esse CD faz? Ele vem acompanhado também de uma palavra, que normalmente é o nome de uma pasta. Normalmente não, é o nome de uma pasta, tá? E o que ele faz? Ele navega para esse diretório. A gente está aqui na pasta estudos, ok? E a gente usou o mkd, por exemplo, para criar a pasta com o nome pasta, né? Deixa eu criar outra aqui, pasta teste. Pronto, se eu der um ls, que é o comando que a gente acabou de ver, eu criei a pasta aqui, certo? E se eu der um cd pasta teste, vê que o próprio gosto de terminar porque ele dá já a opção para você completar, que ele já entendeu que é essa pasta que eu estou procurando. Então, se eu fizer isso, não precisa nem no traço também, ele vai navegar agora para... Ele entrou na pasta, ou seja, ele navegou para a pasta teste, né? Eu estava em estudos antes e agora eu estou na pasta com o nome pasta teste, ok? E se eu quero voltar para a pasta de estudos, então eu faço cd, dois pontos. Voltei um nível, vamos por assim dizer, ok? Se eu der um cd só, ele volta para a raiz dessa estrutura de pastas, ok? Então, se a gente quiser voltar, cd estudo, é a pasta que eu estava, e eu posso até ir direto aqui, ó, pasta teste, tá vendo? Já posso fazer o caminho todo, eu posso colocar o caminho todo. Obviamente isso tem que ser a partir de onde eu estou, né? Por exemplo, eu não estou em estudos, aí eu quero colocar cd pastas, eu quero ir para a pasta teste. Eu não vou conseguir porque ele não vai encontrar esse diretório. Mas se eu quiser ir para a pasta teste direto daqui, da raiz do projeto onde eu estou, da raiz do diretório, eu preciso passar o caminho todinho. Ok? Então, se eu quiser voltar, cd dois pontos. Então, volta para estudos que a gente vai praticar aqui. Próximo comando é o toast. E o que o toast faz? Ele cria um novo arquivo vazio, tá? Então, o toast ele precisa ter o nome de um arquivo. Normalmente, quando a gente cria um arquivo, ele precisa ter uma extensão também, né? A extensão dele, por exemplo, eu estou criando um arquivo de texto, então é o arquivo .txt. Eu estou criando um arquivo, por exemplo, de JavaScript, que mais para frente a gente vai ver isso. Eu coloco o nome do arquivo, .js, ok? Então a gente segue nessa estrutura. Vamos testar aqui. Toast, e eu quero criar um arquivo de texto, certo? Texto, vamos colocar assim, texto.txt. Ele não só mostrou ali, mas não apareceu nada, então vamos dar um ls, que é que lista os diretórios e os arquivos, e a gente tem aqui o arquivo que a gente criou. Olha só, é um arquivo, tá? Obviamente esse arquivo está vazio, a gente não editou ele, a gente não adicionou nada nesse arquivo, é um arquivo de texto vazio. A mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, criar um arquivo de programação, vamos dizer assim, né? De uma linguagem. Eu posso toast e, sei lá, teste.js, ou seja, isso aqui é um arquivo com um arquivo JavaScript, ok? Então, ls e tá aqui o arquivo que a gente criou, teste.js, certo? O outro comando é o cat. Esse comando ele exibe o conteúdo dentro de um arquivo, ou seja, não é dentro de uma pasta, é dentro de um arquivo, tá? Cat mais o nome do arquivo, então ele vai exibir o conteúdo dentro do arquivo. Então vamos testar aqui com um arquivo que a gente criou, inclusive, texto.txt. O que é que tem no arquivo? Nada. Cat com teste.js. Ele mostrou alguma coisa?
Não, porque não tem nada. Agora vamos fazer um teste aqui. Depois eu explico esse comando, tá? Tá vendo o arquivo aqui, ó? Eu abri a nossa pasta estudos no VS Code, tá? Aqui é a IDE que a gente usa, tá? Para escrever os códigos. E aqui estão os dois arquivos, ó. TXT e o teste.js. Nesse TXT, vamos digitar um texto aqui, vamos escrever. Bem-vindo ao curso de automação de testes com Playwright. Ok? Então, vamos salvar aqui. Vou até fechar, inclusive, para não problema. Vamos dar um ls, o arquivo está ali. Cat, ele já está a opção aqui para me completar, por isso que eu recomendo vocês usarem o terminal do app, vai facilitar bastante. Então, vamos ver aqui o que ele vai mostrar para a gente. Lembra que a gente digitou uma frase lá. Olha só, veja só. Agora ele mostrou o que tem dentro do arquivo, porque agora de fato tem alguma coisa dentro do arquivo. Então ele mostrou o texto exibido lá. Se tivesse algum código, por exemplo, ele também iria exibir o código, ou o que quer que seja. Legal, gente? Pronto, vamos seguir para o próximo aqui. O próximo comando é o pwd. O que esse comando faz? Ele exibe o diretório atual. Tá? Vamos dizer que vamos entrar aqui na pasta teste e aí, claro, obviamente, eu consigo ver por aqui também. Mas é só uma forma mais fácil. Às vezes você precisa copiar o caminho. Por exemplo, eu quero abrir isso aqui na pasta, por exemplo, eu estou no Windows, né? Vamos dizer, eu quero abrir lá na pasta mesmo. Eu quero ir pelo Windows Explorer e quero... Isso, acredito que no Windows é o Windows Explorer, né? Você consegue navegar entre as pastas de forma visual. Então eu quero abrir isso lá. Aí eu não sei o caminho correto onde eu estou. Então o pwd, ele ajuda você a copiar, a entender esse caminho, tá vendo? O caminho é users barra, que não é só o que está mostrando aqui, tá vendo? Aqui no terminal ele mostra estudos barra pasta teste, mas aqui nesse comando ele lista todo o caminho do diretório, então ele mostra que é users barra williams.vital, meu usuário, e aí estudos para teste. Se eu segurar eu estou no Mac, né, mas se você tiver no Windows seria o Ctrl e clicar em cima, ele até aparece a opção, tá vendo? Ó? Então segurei, acho que agora ele vai sair. Mas se você segurar o Ctrl, se você estiver no Windows ou no Linux, e clicar em cima, no meu caso é o Command mais clique, e clicar, ele vai abrir a pasta lá de forma visual, vamos dizer assim. Massa lá. Então, isso nos ajuda a nos localizar melhor, às vezes você precisa navegar para essa pasta e tal. Então, isso facilita bastante. E o outro arquivo, é um arquivo comum que a gente costuma usar no dia a dia, é o RM. O que esse arquivo faz? Ele remove um diretório ou um arquivo, tá? Perdão, ele remove um arquivo, ok? Então, e o diretório também, né? O diretório também. Vamos testar aqui. Vamos dar um ls para a gente... Eita, vamos voltar aqui porque a gente está na pasta teste. Vamos dar um ls... E aí, RM, e aí vamos tentar aqui. Eu quero apagar essa pasta teste, ok? Pasta teste. Olha, tá vendo? Por que ele deu essa... É bem explícito aqui. O RM, ele está dizendo que isso é um diretório, pasta teste é um diretório. Por quê? A gente não consegue apagar com o comando RM um diretório. A gente consegue apagar o quê? Vamos testar aqui com o arquivo, aquele arquivo de texto que a gente colocou. Olha só, vamos ver aqui o ls, ele não está mais aqui o arquivo de texto. Então, o RM, ele apaga um arquivo. Ah, Will, eu quero apagar um diretório também. Então, a gente vem rm menos rf e digita o nome da pasta que a gente quer, ou do diretório, né, que a gente quer apagar. E agora, ele apagou. Então, a pasta teste não está mais aqui. Legal? Bom, pessoal, esses aqui são os comandos básicos, tá? Tem outros comandos, inclusive comandos que vocês podem até talvez usar no dia a dia, mas isso eu não queria listar inúmeros comandos aqui, a gente passar um tempo gastando com comandos, mas eu queria listar talvez aí os mais conhecidos, coisas que a gente vai precisar de fato no dia, que é criar um diretório, que é abrir esse diretório, que é poder criar um arquivo ali direto para facilitar a nossa vida, mas a gente... tem coisas que a gente nem usa no dia a dia de fato, ok? Mas eu quis trazer esses principais
para vocês se familiarizarem com o terminal, né, com o uso do terminal. Mas eu espero que tenha sido, tenha sido bem explicativo e tal, e vocês tenham entendido pelo menos essa questão mesmo de praticar ali o uso do terminal. Agora vamos seguir para o próximo tópico, que é a gente vai de fato criar as pastas do nosso projeto. Então vamos lá para o terminal, tá? Lembrando, a gente está na pasta estudos, a gente vai criar de fato a pasta do nosso projeto aqui. E para criar uma pasta, vamos dar um ls, deixa eu só ver se tem alguma pasta com nome. Ok. Lembrando, o comando para criar um diretório, uma pasta é mkdir. Então vamos seguir aqui as instruções da apresentação, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai primeiro criar uma pasta geral do nosso projeto, tá? Então ela vai ter o nome vai ser mkdir, né? É o comando para criar um diretório, uma pasta, e curso automação, ok? Então vamos colocar aqui curso automação, sem acento. Dá para colocar também, mas é melhor colocar assim, ok? Curso automação. Criou. E aí a gente vai navegar para ela, que é como cd mais o nome do diretório. Então a gente já está no diretório, na pasta que a gente criou, com o nome curso automação. Massa. Legal. Próximo passo, passo 2, a gente vai criar a nossa pasta para a parte que a gente vai ver do curso de lógica de programação. Massa. Então vai ser mkdir, que é o comando de criar, mas o nome da pasta vai ser lógica JavaScript. Legal. Então vamos mkdir lógica JavaScript. Ok? Então vamos ver se criou. Criou. A gente está dentro da pasta curso automação e a gente tem a pasta dentro lógica JavaScript. E aí o próximo passo seria a pasta de testes do Playwright, ou seja, então a gente vai ter duas pastas dentro do nosso projeto, né? A pasta onde a gente vai ter os arquivos de lógica da programação, que é o próximo módulo, onde a gente vai praticar ali alguns conceitos básicos de lógica da programação, a gente se familiarizar com... É importante esse contato com esses conceitos básicos, tá? De programação mesmo, para que a gente facilite a nossa vida no dia a dia automatizando testes. Então, o próximo passo seria a pasta de testes. Então, mkdir, como é o nome? Testes Playwright, ok. Testes Playwright. Ok, deixa eu ver se eu tenho tudo certo. Pronto, então a gente deu um ls, se você colocar um Ctrl L aqui, ele apaga tudo e deixa limpinho. Vamos dar um ls, então eu tenho duas pastas dentro da nossa pasta do projeto. Então, legal, é isso. Vamos seguir para o próximo tópico. Instalando o Playwright. Eita, olha só, a gente já vai aqui, já para uma parte já tendo o primeiro contato com o Playwright. Lembrando, importa falar que no vídeo de ferramentas a gente fez a instalação do Node.js. Se você não fez, ou se você não viu o vídeo, é muito importante que você pare isso aqui e volte lá para fazer a instalação do Node.js. Lá no vídeo também eu explico o que é o Node, tá? Então é muito importante isso. Então vamos seguir aqui a orientação. A gente vai para a pasta de testes, Playwright. Então já estamos nela, ok. E a gente vai digitar esse comando, npm init playwright@latest, tá? Então, npm, ou seja, esse comando, ele vem com a instalação do Node. Então, se você, por exemplo, não tem o Node na sua máquina, esse comando não vai funcionar, tá? Então, npm init playwright @latest. O que esse comando está dizendo? A gente vai iniciar um projeto Playwright, tá? Um projeto Playwright, e esse @latest significa que é a última versão disponível aí do Playwright, ok? Então, vamos dar o Enter. E eu acho que eu apertei errado aqui, vamos tentar novamente. É isso aí, gente, é na raça, é no momento mesmo. init playwright @latest, enter. Pronto, agora sim. Pronto, e aqui ele vai fazer algumas perguntinhas, tá? Pra gente. Por exemplo, a primeira pergunta é se a gente vai usar o TypeScript ou o JavaScript. A gente vai usar o JavaScript, tá? No meu dia a dia eu uso o TypeScript, mas aqui a gente vai usar o JavaScript, porque como a gente vai ver a questão de lógica com o JavaScript, eu acho que vai ser um pouco mais fácil, mas
não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? São bem parecidas, de fato, afinal, são, dependendo da outra, a única diferença aqui é uma é tipada, tá? Mas vamos seguir com JavaScript para ser mais fácil. E ele vai perguntar aqui se o nome da pasta onde vai estar os testes end-to-end, tá? Então a gente vai usar o nome pasta testes mesmo, ok? Na verdade, vamos até mudar. Eu costumo usar vamos deixar testes mesmo, qualquer coisa a gente muda lá depois. Testes mesmo. Você vai adicionar o GitHub Actions Workflow, a gente vai deixar como false, tá? Na verdade, vamos deixar como true, é só clicar no Y, tá vendo? Ele já selecionou como true. Vamos já fazer isso porque a gente já adianta os próximos módulos até. Ele está perguntando agora se você quer instalar os browsers. Ou seja, basicamente ele vai rodar um comando agora, que é o npx playwright install. É um comando que a gente vai ver na parte de comandos básicos, e aí você já fica consciente que é esse comando aqui que a gente vai rodar. Ele vai rodar esse comando agora, se eu, obviamente, digitar sim ou não. Ele já está selecionado como true, porque de fato é importante que você faça isso, senão você não vai conseguir executar os testes. Tá? Então ele vai instalar os browsers, ou seja, que é o Chrome, o Firefox, o WebKit, tá? Que é o engine do Safari. Então esses browsers eles estão sendo instalados com o Playwright, tá? Então eles fazem parte do Playwright, ok? Não quer dizer que ele vai instalar na sua máquina ali para valer o Firefox, enfim, ou qualquer outro navegador, ok? Então a gente já tá como true, é só dar o enter e ele vai, inclusive, agora fazer esse comando. Okay. Certo. Pronto. Já foi, deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir ver melhor essa parte. Ele já criou o nosso projeto, tá? E aí ele já dá até uma mensagem aqui de sucesso, né? Que ele fez o download, ó, inclusive download, começou o download e deu sucesso na criação do projeto Playwright, né? Ele criou um projeto Playwright, um projeto de teste do Playwright no caminho, ó, users/Williams, estudos aí, vai estar o seu nome, muito provável, e na pasta testes Playwright, tá? E aí ele já dá aqui, inclusive nas boas-vindas, né, alguns comandos já básicos que a gente inclusive vai ver mais para frente, tá? Então não vou falar aqui, mas é importante, é legal isso porque ele já te dá algumas orientações aqui dos próximos passos, tá? Então bem legal. Aqui é os arquivos que ele criou, tá? Os arquivos que ele criou, tem alguns arquivos de teste, que é os que a gente vai instalar, tem o arquivo de configuração também. E agora, eu quero ver isso na prática. Vamos ver. Vamos digitar um code, espaço, ponto, e aí ele vai abrir o projeto no VS Code, tá? Se você não quiser seguir dessa forma, o que você pode fazer? Você vem aqui, abre o VS Code, vem em File, isso mesmo, e aí você pode ver, ou no caso aqui, Open, se você clicar Open, ele vai abrir as pastas, né, o diretório aqui de pastas, e você vai navegar até a pasta que você criou o seu projeto. No nosso caso aqui é curso automação e é testes Playwright, beleza? Então a gente já está dentro do nosso projeto, ok? Então isso aqui é a estrutura básica, a estrutura inicial do nosso projeto Playwright. Legal, pessoal? Então aqui o que ele criou? A gente pediu para ele criar o arquivo de workflow, tá? A gente vai falar mais para frente sobre o que se trata isso, mas é um arquivo que está relacionado ali a CI e CD, tá? Então é para a gente ter execução, uma pipeline de execução. Esse aqui especificamente é para o GitHub, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto a gente já adiantou para criar as pastas aí, ok? A gente vai ter uma pasta do Node Modules, que é os módulos do Node. Então aqui ele cria tudo que a gente vai precisar com relação aos módulos e aos pacotes Node que a gente precisa para ter o Playwright sendo executado, ok? Então, obviamente, isso aqui, essa pasta, por exemplo, se a gente for mandar isso no futuro, quando a gente mandar isso para o futuro para um repositório remoto, a gente não precisa dessa pasta lá, ok? E aí a gente tem a pasta testes. Lembra que a gente colocou esse nome lá? Dentro da pasta testes, a gente tem os nossos testes, tá? Que aí já tem o teste de exemplo aqui. Ele cria também uma outra pasta que é testes exemplos, que é outro teste de exemplo, são vários testes, na verdade, de exemplo, ok? Que ele vai... tem vários testes, inclusive, certo? E aqui a gente tem o
teste e o arquivo de teste de exemplo também, que é o teste que a gente vai executar daqui a pouco. Ele cria um arquivo gitignore, que é para ignorar esses arquivos aqui quando a gente enviar isso para algum repositório. Então ele ignora alguns arquivos, lembra daquele que eu falei do Node, a pasta de resultados de teste, do report do Playwright e tal. E a gente tem o package.json, que basicamente é log, tá? São logs. E package.lock.json são os logs, tá? Tudo que a gente instala, tudo que a gente faz aqui, tá tudo registrado aqui. A gente tem o package.json também, que tá... Isso aqui contém informações do nosso projeto, tá? Então ele fala o nome do arquivo, né? O nome da pasta ali, a versão, a gente consegue colocar alguns scripts aqui, alguns comandos para facilitar o nosso dia a dia. A gente não vai fazer isso agora. Consigo colocar aqui o autor, tá? Vou colocar aqui o Williams e tal, você coloca o seu nome aí. E aí tem as dev dependencies, né? As dependências de desenvolvimento, que é o Playwright, obviamente, na sua versão 1.51.1, é a versão mais recente, e o Type Nodes também, ok? E a gente tem o nosso arquivo de configuração. Esse aqui é um arquivo que a gente vai mexer em algum momento, mas agora não é necessário. Talvez eu possa fazer um vídeo só explicando o que são essas configurações aqui, tá? Mas no momento a gente não mexe, mas basicamente aqui estão as configurações do nosso projeto como um todo, tá? E qualquer mudança que a gente queira fazer em termos de configuração do projeto, a gente faz aqui, certo? Então essa é a estrutura base do nosso projeto. E agora a gente tem aqui o nosso teste de exemplo. E esse teste, o que ele faz? Vamos entender aqui a escrita do teste, de um teste Playwright, certo? Aqui, pessoal, a gente tem dois testes, tá? Isso é separado como? Basicamente assim, ó. Eu tenho dois testes aqui. E o que esse primeiro teste faz? Ele tem uma descrição que ele está basicamente validando o título de uma página, certo? Então ele navega ele tem um comando aqui que é await page.goto, ou seja, o goto vá para, ele navega para esse site aqui, ó, playwright.dev, que é o site da documentação do Playwright, tá vendo? Vamos voltar lá. E quando ele navega até lá, ele valida que o título do site é Playwright, ok? Ah, como assim? Que título? É esse título aqui, ó. Quando a gente aperta F12 ou com o mouse aqui no botão direito e clica em inspecionar, o título é o que está aqui dentro deixa eu achar ele, do header. Normalmente está dentro do header, tá? Que é uma propriedade ou um title aqui, ó. Pronto, ele está verificando que tem o título, ou seja, to have title, tem o título Playwright. Okay? Tem também Playwright, então ele tem aqui, tá vendo? Se eu colocasse tudo isso, também estaria correto, certo? A gente vai fazer, inclusive, isso em breve, para a gente testar. Então esse teste faz isso, ok? E a gente tem outro teste que basicamente clica em um dos links, tá? Então ele navega para a pasta e ele clica no link Get Started. Vamos ver aqui, ó, nesse botão aqui, tá vendo? Ele clica aqui e aí ele vem para essa tela, certo? E lá naquela tela ele valida se tem uma propriedade heading que é installation, né? Ele clica lá e ele procura esse elemento aqui, tá vendo? Então, que é um H1, tá dentro de um header, tá vendo? Que é o que ele está passando como informação. Get by role, que aqui são as formas de localizadores, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas não é o foco agora. Ok, a gente vai ver isso bem em breve. Acredito que no terceiro módulo, isso. Próximo módulo é JavaScript, a gente vai ver uma parte lógica, e acredito que o próximo módulo é sobre isso. Certo? Se eu estiver errado, vocês vão saber. Então, essa é a estrutura básica, vamos dizer assim, de um teste Playwright, né? Se a gente abrir, por exemplo, outro exemplo aqui, a gente vai ter já uma estrutura um pouco mais robusta, né? A gente tem describes, que são suítes, normalmente suítes contêm, normalmente não, a lógica é que suítes contêm um grupo de teste, então normalmente tem mais de um teste, tá? Olha aqui, por exemplo, esse aqui tem 2, a gente tem um before it, ou seja, isso aqui é um bloco que fala que isso aqui será executado antes de todos os testes, tá? Então, antes dele executar o teste aqui,
de fazer esse teste, ele vai executar esse bloco aqui, ok? Então, isso é uma estrutura também básica para isso, ok? Apesar de ter uma estrutura que eu gosto de seguir, a gente vai ver ao decorrer do vídeo, tá? Eu gosto de colocar esse before each dentro do describe, mas isso é algo mais para frente que a gente vê. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Vamos executar o nosso primeiro teste. Acho que é importante. E aí, para executar o teste, a gente volta lá para o navegador, para o terminal, perdão. E aí tem um comando básico que é o npx playwright test. Então, se a gente digitar aqui npx playwright, aqui já não usa o npm, né? Usa o npx, que também é do Node, tá? npx playwright test. Se a gente der um enter, ele vai executar todos os testes que tem no arquivo, tá, gente? Então, todos, ele vai executar todos. Então, executando agora 6 testes. Então, ele executou 6 testes. Deixa eu só verificar se são todos mesmo. Acho que ele só está executando... perdão. Ele está executando os testes que estão dentro da pasta testes, tá? Porque é como se essa pasta aqui, testes exemplos, não fosse, vamos dizer, padrão. Ela não está lendo ela. Agora, por exemplo, se eu mover esse arquivo de teste para cá, por exemplo, vocês viram que ele executou 6, né? E eu vou explicar a vocês por quê. E a gente executar novamente, playwright, olha, até completou o próximo testes. Agora vamos ver, ele vai executar 78 testes. Por quê? Porque agora ele está lendo esse arquivo aqui, mas vamos voltar ele para cá, para ele não ler. A gente, na verdade, pode até apagar esse arquivo aqui. Tá, vamos só manter aqui. Porque, ó, em configurações, lembra quando a gente estava configurando que a gente colocou a pasta como padrão de testes, como testes? Pronto. Tá vendo ela aqui, ó? O diretório de testes é a pasta teste. A gente pode mudar também se quiser, tá? Pode colocar qualquer nome. Mas vamos manter esse padrão por enquanto. Então, quando a gente digita o comando npx playwright teste, ele vai ler os testes dessa pasta, tá? Se tiver vários arquivos, ele vai ler todos os testes. E esse comando, ele executa todos os testes, de fato, que estão nesse diretório, tá? Então, se a gente tiver 10 arquivos de teste, ele vai ler todos os 10 arquivos de teste e os testes que tem nesse arquivo de teste. Ah, Will, mas a gente viu que só tinha 2 testes no arquivo. Então, por que está executando 6 testes? Agora a gente entra numa parte que é uma das vantagens, ao meu ver, do Playwright, que a gente viu inclusive isso na parte lá onde a gente estava falando da automação de teste. A gente falou um pouco sobre o que é o módulo Zero, a gente falou um pouquinho do Playwright, da diferença, né? A gente viu que uma das vantagens dele é que ele tem suporte a multi-browser, né? Então ele executa os testes em paralelo em browsers diferentes. Então ele executou 6 testes, por quê? Vamos aqui para o nosso arquivo de configuração. Os browsers que estão configurados são o Chrome, que é o navegador para automação ali do Chrome, tá, gente? O Firefox e o WebKit, que é a engine do Safari, tá? Então ele executou os 2 testes que a gente tem nesse arquivo multiplicado por 3, ou seja, são 6 testes que foram executados, porque ele executou os testes em cada um desses navegadores. E se eu, vamos fazer o seguinte, se eu selecionar esse bloco aqui e clicar em Ctrl barra, ele vai comentar esse bloco de código aqui. E aí a gente só teria o Firefox e o Chrome. Vamos fazer o teste aqui, vamos executar. npx playwright test. Olha, viu só? Então, agora ele está executando apenas 4 testes. Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl Z para voltar ao padrão. E aí se eu fizer de novo, se você colocar para cima, ele vai para o último comando, lá. Ele vai seguir na sequência dos últimos comandos que você digitou no terminal, tá? Pronto, agora ele executou 7 testes. E como vocês podem ver, foram 6 testes, perdão. Foram 6 testes em 3 navegadores diferentes, executados em 7.4 segundos. É muito rápido. Essa é uma das grandes vantagens também do Playwright e, ao meu ver, é por isso que também ele sai na frente aí dos outros frameworks do mercado. A velocidade de execução é de fato incomparável, tá, gente? Mas é isso. Pronto. Então a gente executou o nosso primeiro teste. Então esse é um grande passo aqui. A gente obviamente não escreveu nenhum teste ainda, mas a gente executou já o teste de exemplo. E isso é muito legal, muito legal. A gente consegue ver a estrutura, ou seja, a gente viu que praticamente em um comando
que a gente fez, que foi o npx, o npm, init, playwright@latest, que foi o comando de instalação do Playwright. Basicamente, em um comando, a gente tem a estrutura praticamente pronta para a gente começar a escrever nossos testes. Legal, né? Legal. Isso é uma grande vantagem também do Playwright. E isso eu acho muito importante. A configuração dele é muito simples, né? A gente pode começar a trabalhar com Playwright, a gente pode começar a escrever testes automatizados de forma muito mais rápida, com uma configuração mais simples. Porque do jeito que está aqui, obviamente, cada projeto vai ter suas configurações diferentes, precisa se fazer configurações quando a gente está num projeto real, tá? Um projeto do dia a dia ali na empresa que você está, e existem coisas, por exemplo, esse arquivo aqui, ele é muito mexido quando a gente está nesse contexto, tá? De uma empresa, um projeto real, tá? A gente pretende também abordar isso aqui no nosso curso. Mas a ideia, de fato, é criar uma base sólida para vocês conseguirem, no dia a dia de vocês, na empresa que vocês estão trabalhando, implementar os testes automáticos, ok? Mas é isso, a gente executou nosso primeiro teste. Agora vamos passar aqui para o próximo tópico, que é basicamente alguns comandos básicos do Playwright, né? A gente já usou o npx Playwright Digital, lembra? Quando a gente estava instalando o Playwright, ele já instalou, ele já rodou esse comando, perguntando a gente se a gente queria instalar os navegadores que são suportados. A gente fez isso e ele instalou automaticamente, vamos dizer assim. O npx Playwright Test, ele roda todos os testes. A gente acabou de fazer isso também. E a gente tem o npx Playwright Test, nome do arquivo. Ou seja, se eu quiser executar um arquivo específico de teste, é só fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um arquivo de teste aqui. Teste.spec.js. Já ia um teste. Gente. E o padrão para extensão, vamos dizer assim, do arquivo de teste, ele tem esse spec, tá? Então, é sempre o nome do arquivo que você quer colocar, .spec.js, que é dizendo pra gente que a gente está em JavaScript, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer em TypeScript aqui, exemplo.spec.ts, posso. E ele vai até ler, inclusive, tá? Mas vamos focar aqui. Então, a gente criou agora dois arquivos, certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai copiar esses mesmos testes que está aqui em exemplo para cá, tá? Aí vamos fazer um teste, o npx Playwright Test de novo e vamos ver, olha só, agora ele está rodando 12 testes. Eu vou interromper aqui para não demorar tanto, tá? Se bem que é bem rápido, né? E agora a gente vai executar o arquivo de teste específico, tá? Que é o example.spec.js. Então vamos lá, npx Playwright Test. E aí ele fala lá na documentação, cadê? Que é só passar o nome do arquivo completo. Então vamos ver aqui. Exemplo, acredito que seja isso. Exemplo. Opa, ele está entrando no modo pé aqui, não quero isso. Calma, Ctrl I. Exemplo.spec.ts. Vê se é isso. Opa, alguma coisa errada. Ele não encontrou o teste, tá vendo? Erro. No test found. Ou seja, ele não encontrou os testes. Talvez a gente tenha digitado algum. Eu digitei TS, tá, gente? É porque eu tô acostumado a usar TS. Me perdoe. Que é com TypeScript. Mas vamos fazer de novo aqui. JS. Opa, agora foi. Isso mesmo. Ele está executando 6 testes. Então, ele está executando um arquivo de teste específico. Tá vendo aqui? Como vocês podem ver, vamos deixar ele terminar. Ele concluiu, foi 11 segundos, até demorou mais um pouquinho. Ele executou os testes do arquivo exemplo.spec.js. Legal, né? E aí, se eu quiser executar o outro também, é só colocar o nome também. Então, vamos seguir aqui para o próximo comando. O próximo comando é o npx Playwright Test, -project, Chrome, ou seja, rodar os testes apenas no Chrome. E no Firefox, a mesma coisa, só vou tirar o nome Chrome e vai ser o Firefox, tá? Vamos pegar aqui o exemplo. Lembrando que a gente está configurado aqui no nosso arquivo de configuração todos os 3 navegadores, tá? npx Playwright, deixa eu facilitar aqui minha vida. Playwright Test, deixa eu só filar lá. Teste -project, -project, e aí é igual Chrome, no exemplo, né? Chromium, sim, assim.
Vamos ver, olha aí, ele executou 4 testes, ok? Ah, Will, por que 4 testes? Lembra que agora a gente está com 2 arquivos de teste. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui aquele outro arquivo que a gente criou. Vamos deixar só o exemplo.spec e vamos rodar novamente. Aperta para cima, ó. A tecla para cima, ele vai listar os últimos, no caso, se você estiver no app, ele vai mostrar essa listinha que é dos últimos comandos que você digitou no terminal. Se você tiver em qualquer outro sistema operacional, ele não vai mostrar a lista, mas ele vai mostrar aqui no terminal, como está aqui para vocês, ele vai mostrar o comando aqui, tá? Então vamos executar novamente. Agora ele só rodou apenas 2 testes no Chrome, que são os 2 testes que a gente tem dentro do arquivo. Ah, eu quero só o Firefox, mesma coisa. Firefox, eita, digitei errado ali, vamos de novo, Firefox. Pronto, ele executou 2 testes. Legal, pessoal? É isso aí, vamos para o próximo comando, tá? O próximo comando é o npx playwright show report. Ah, Will, o que é isso? Esse comando, ele basicamente abre um relatório após a execução dos testes. Então, esse comando ele deve ser feito após a execução do teste, tá? Ah, eu executei o arquivo de teste 1, por exemplo. E aí, eu executei outro teste depois, que foi o teste.2, só que eu queria ver o relatório do outro. E se eu digitar o npx playwright show report agora, ele vai mostrar qual? Ele vai mostrar do último teste executado, tá? Então, se você quiser voltar para o outro, você precisa executar novamente ele. Então, ele vai sempre abrir o relatório dos testes do último teste ou do último conjunto de testes executado, tá? E isso também é uma vantagem do Playwright, tá? Que eu vejo com relação aos outros, que aqui precisam, os outros frameworks precisam, por exemplo, precisam ter algum plugin, alguma ferramenta externa para gerar esses relatórios. Já o Playwright não. Ele gera esse relatório, que inclusive é um relatório bem bonito, a gente vai ver aqui agora, tá? Então vamos digitar aqui, olha. Inclusive, quando você executa um teste, usando o npx, Playwright teste, como a gente fez aqui, ele já dá a dica aqui, tá? Para abrir o último HTML report run, é só digitar o comando aqui, npx playwright show report. Até o próprio app está dando como dica aqui. Então vamos ver olha só que legal, esse relatório. E isso aqui, para quem está num contexto já de teste de software, já em empresas, isso aqui, você sabe que isso aqui é muito bom, né? Porque eu tenho um relatório dos testes que foram executados e é o estado deles, né? No caso aqui, a gente tem que passou 2, né? De fato, os testes passaram. Vamos fazer o seguinte, vamos simular uma falha lá? Deixa eu ver, vamos voltar para o código. Ah, e o que ele faz quando você digita de comando? Ele abre praticamente vamos dizer, um localhost ali, um servidorzinho que está com essa pasta. Ah, Will, mas eu queria salvar isso queria salvar esse arquivo, eu consigo? Consigo. Se você vir aqui em salvar como, no navegador mesmo, você consegue salvar esse arquivo em HTML, certo? Então, ali você consegue salvar e qualquer pessoa que você enviar esse arquivo HTML, ele vai baixar esse arquivo na máquina dele e se ele abrir no navegador, vai mostrar também. Ah, eu só queria mandar isso aqui. Só tirar um print também, não tem problema nenhum. Ou até mesmo salvar a página como... Acho que aqui eu não vou conseguir no Mac, mas eu acredito que no Windows a gente consegue salvar a página como PDF. Então, é uma possibilidade também. Legal? Ele mostra até, inclusive, a data aqui, tá vendo? A hora que foi executado e o tempo total da execução dos testes. E aqui você tem o arquivo de teste, tá? Se a gente estiver executando mais arquivos, ele ia listar isso. E aqui você tem um arquivo de teste, que é o exemplo.spec.js, e cada um dos testes e o tempo deles. E se a gente abrir, ele vai dar mais informações ainda, tá? A linha aqui do teste tal, a linha 4, o tempo que durou, o tempo de cada um dos comandos, dos passos que durou, tá? A gente consegue passar para o próximo aqui também. Ele mostra também o navegador que executou, tá? Então, bem legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso aqui, tá? Vamos dar um Ctrl C aqui, que ele fecha esse servidor. Vamos voltar aqui para a configuração, tá os 3 navegadores. Vamos simular uma falha aqui. Vamos digitar assim, ó. Ele vai procurar o get, apenas o get. Então, em teoria, esse teste é para falhar, tá? Então, vamos executar novamente os testes. Agora vamos executar todos, né? Sem ser um navegador específico. Até digitei o comando ali específico do arquivo. Pronto, olha.
que ele apontou que de fato os testes ele está executando, ainda está executando, mas ele já mostrou uma falha aqui. Opa, olha só. Oxente, o que aconteceu? Dessa vez ele já abriu o report automático, né? Vejam só. Deixa eu até ver aqui como é o tempo que está de gravação. Ó. Temos tempo. Ele já abriu o report automático, tá? Mostrando que teve 3 falhas. Ah, Will, por que 3 falhas? Porque esses rodaram nos 3 navegadores. Então, se um teste quebrou em um, ele obviamente vai quebrar em outro. Nesse caso aqui, né? A gente simulou, de fato, a gente forçou uma falha. Ah, por que ele abriu já? Por conta disso aqui, gente. Ó. Na configuração dele, na parte do HTML report, não está configurado, mas esse é um padrão já do Playwright que a gente consegue configurar, fazer essa mudança, tá? Se você quiser, que quando falhar os testes, ele já vai abrir automaticamente o reporter, tá? Ou esse reporterzinho. A gente consegue configurar isso para não acontecer, por exemplo, não abrir automático, tá? Mas isso a gente não vai fazer agora e nem vai mexer nisso agora, tá? Beleza? Mas aí a gente cumpriu o objetivo aqui, que era mostrar como aparece quando falha, por exemplo. Ele está dizendo que passou 3 aqui e falhou 3. Então a gente consegue até clicar aqui, ele vai listar apenas os que passaram, os que falharam. Também tem os flakes. Os flakes são o quê? Quando a gente fala de teste automatizado, os flakes, né, ou testes estranhos, né, são testes que falharam e depois passaram. Então, é um comportamento, por exemplo, a gente pode ter tido um problema de, um elemento teve problema na internet no momento da execução do teste. Aquele teste falhou, porque ele não encontrou o elemento, vamos dizer que a tela não carregou, ou o botão não carregou. E aí ele falhou, e aí ele vai executar novamente, isso tá, já dando um spoiler, isso é outra vantagem do Playwright, que a gente consegue configurar para que ele execute novamente os testes se falhar, ou seja, ele tem uma tentativa, né, um retry. Depois eu falo mais para frente sobre isso com vocês. E aí ele vai tentar executar novamente. Se o teste passar, esse teste vai ser considerado como um flake, ou seja, ele falhou, mas depois passou. Então isso é bem legal. E também tem script, que são testes que ele não foi executado, né? Ele pulou, foi skipado. Então é bem legal. Aqui, se a gente abrir o teste que falhou, né, a gente tem todas as outras informações que a gente já viu, e tem uma parte do erro. E aqui ele basicamente está dizendo que ele não encontrou esse link com o nome get, porque de fato não tem, né? O nome é get started, né? Então, isso é bem legal, porque a gente já tem uma visualização bem clara aqui de qual foi o erro, né? No caso aqui, ele encontrou até 2 elementos, né, que tem, só que ele ficou confuso. Ó, eu não encontrei nenhum com get, só get, né? Eu encontrei 2 que também tem get, ou seja, tem um get started e tem um getting started, mas aí ele ficou confuso de qual seria, né? Porque a gente não passou a informação completa, a gente só passou o get aqui. Então isso é bem legal, aqui ele mostra o ponto que o teste falhou também, né? E mais uma vez a linha específica do teste onde aconteceu a falha. Então é isso sobre o comando do que abre o relatório, né? O npx playwright show report. E aqui a gente tem outro comando, que é o npx playwright test -UI, que ele vai abrir uma interface gráfica que a gente consegue executar esses testes, vamos dizer, uma redundância, né? Manualmente. Então vamos testar aqui esse comando. Vamos dar um Ctrl+C aqui para fechar o relatório. Inclusive, se a gente voltar lá no navegador, no relatório, e a gente atualizar a página, ele vai considerar, tipo, cadê? Não existe essa página, porque a gente fechou o servidor que ele sobe localmente, né? Então vamos lá, playwright, eita, digitei errado aqui, teste, vamos fazer assim, -UI. E aí, pessoal, ele vai abrir uma interface gráfica, tá? Para a execução desses testes, exatamente essa interface aqui. Então é meio que, vamos dizer assim, executar esses testes automáticos manualmente, né? É um pouco redundante. E aqui eu consigo executar todos os testes, tem várias coisas aqui que facilitam no nosso dia a dia, também no nosso debug, né? Para lidar melhor com os erros que acontecem no teste. Eu não vou explorar muito essa parte aqui, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas basicamente a gente consegue clicando no teste aqui e clicando no verdinho aqui no símbolo de executar, a gente consegue executar o nosso teste. Pronto, nosso teste foi executado. Esse caso aqui ele só está rodando no Chrome, mas eu posso configurar para os outros navegadores também. Vamos clicar aqui. E pronto, os testes passaram. A
gente clicar aqui, ele vai expandir e vai mostrar cada um dos testes em cada um dos navegadores. A gente consegue até ver meio que um vídeo aqui, vamos dizer assim, né? Um caminho, né? Que ele executou aqui, que ele mostrou, que ele foi seguindo da execução. Então, é bem legal. Aí a gente tem alguns logs aqui, tá? Tem a parte dos testes que foi executada aqui, a gente consegue ver do arquivo. Também tem a questão do network, que é como se você estivesse no F12 lá, no navegador, sabe? No Doom. É a mesma coisa aqui, as requisições que acontecem por baixo, tal, no site mesmo, tá? Então tem erros, tem console, tem attachments, tá? Tem anotações, enfim, console. Tem bastante coisa aqui que dá para fazer, tá? E a gente vai explorar isso mais para frente no futuro, ok? O próximo comando, que é o último dessa explicação, mas tem outros que a gente pode explorar, tá? Mais para frente, mas não é o objetivo explorar todos exaustivamente. É apenas mostrar alguns, que é o npx playwright code gin. Eita, e ele vem com a URL, né? Dá para usar sem, mas você pode, eu recomendo você já passar a URL. O que esse comando faz? Ele grava as interações feitas manualmente no navegador e gera automaticamente o código. Eita, Will. Eu não vou mostrar aqui para vocês, porque de fato a gente vai ter, eu acredito que vai ser interessante eu fazer um vídeo separado mostrando isso, ou então em algum ponto da parte, quando a gente tiver de fato colocando a mão na massa nos testes, escrevendo os testes, eu devo mostrar isso para vocês de fato acontecendo, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, porque a gente já está com o tempo um pouquinho avançado, e eu não quero que o vídeo fique tão longo. Mas é isso, pessoal. Com isso a gente conclui nosso vídeo e também conclui o nosso módulo 1, que foi o módulo de fato onde a gente já executou nossos testes, a gente viu também comandos básicos ali do terminal, nós criamos as pastas onde a gente vai, onde a gente adicionou, na verdade, a gente já configurou o nosso projeto do Playwright, né? Então a parte do Playwright já está configurada, então quando a gente voltar para colocar a mão na massa de fato, de criar nossos testes, escrever nossos testes, a gente já vai estar com a configuração inicial já feita, né? Então a gente só vai fazer alguns ajustes ali para o padrão que nós vamos adotar. A gente instalou o Playwright, a gente executou nosso primeiro teste, a gente também viu alguns comandos básicos aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, não esqueça de curtir o vídeo, de indicar para o seu amigo que também quer entrar nessa aventura aí de testes automatizados. Comente também o que vocês estão achando, se vocês estão gostando do formato e da dinâmica que a gente tem adotado aqui. É isso aí, pessoal. E